pela nossa saúde, né? Do nosso corpo, da nossa mente. Vamos dando graças a Deus por tudo de bom que Deus nos faz. E assim, unidos num só pensamento, unidos numa só energia, num só coração, com os nossos mentores espirituais, vamos dizendo assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, agora e sempre, que assim seja. A gente possa ter também essas esperanças renovadas, né? Não deixar de acreditar. Aquele problema que a gente não resolveu lá no ano passado, está acompanhando a gente ainda, né? Que vai se resolver. A gente possa manter a esperança acesa aqui dentro e a fé. Né? Então, agora vamos chamar a palestrante da noite, que é a nossa querida Liliana, trabalhadora da casa, que vai nos prestigiar hoje com a palestra de forma íntima. Nada como começar, né? Um tema tão que promete, né? Então, passando a palavra para a Juliana. Tá? E aí? Deixa eu só ver se liga direito o microfone. Ah, é? Obrigada. Bem, pessoal, então, primeiramente, boa noite novamente, apesar da Cláudia já ter falado. Dizer a todos que é uma honra, uma satisfação, uma felicidade de estar aqui iniciando os trabalhos da casa nessa primeira palestra de 2023. Não sei se está ok, se preciso falar mais alto. Não, tá bom. Tá? Porque a minha preocupação maior também é no estudo da doutrina espírita. Quando eu iniciei o estudo da doutrina, eu já tinha passado por algumas outras escolas espiritualistas e já tinha ouvido falar muito desse conceito da reforma íntima, talvez com outros nomes, porém fiquei muito surpresa, e foi uma grata surpresa, de que o Espiritismo também aborda muito esse conceito e esse tema, que eu acho de essencial relevância para que a gente possa realmente nos tornar melhores a cada dia. E aí, logicamente, que temos várias abordagens, temos livros sobre o assunto, temos mensagens de Chico Xavier, enfim, autores consagrados que escreveram sobre isso, mas eu quis trazer uma reflexão, porque quase que pessoal, mas para convidá-los a fazer essa reflexão pessoal também. Então, obviamente que a gente tem aqui só de apoio, né, alguns slides, até para a gente seguir o curso, e também tem aula que a gente já preparou assim, para os cursos da casa que foram baseados nisso. Então, a primeira coisa em relação ao conceito, ao significado de reforma íntima. A palavra reforma tem apontador também? Acho que não, né? Mas tem no meio, né? Isso. A palavra reforma, no próprio dicionário, se a gente pegar, independente de conceitos da doutrina, significa ato ou efeito de reformar, reformação, mudança para melhor, nova organização, reorganização ou modificação em âmbito social ou moral, visando aperfeiçoamento e melhoramento, então já no sentido figurativo, né? Inclusive, não sei se vocês notaram que eu escolhi esse tema de slide imaginando uma reforma de uma casa, um planejamento, uma reforma arquitetônica, para a gente tentar aplicar isso ao nosso interior. E também, segundo o mesmo dicionário, o verbo reformar é tornar a formar, reconstruir, reconstituir, dar forma melhor e mais aperfeiçoada, mudar no todo ou em parte e reorganizar. Então, só desses conceitos muito simples da nossa língua portuguesa, a gente, refletindo sobre isso no âmbito da nossa evolução espiritual, acho que a gente já pode começar a pensar um pouquinho o que significa o conceito de reforma íntima. Como que a gente pode, então, esse termo às vezes é até usado, talvez
muito indiscriminadamente, talvez sem que a gente pare e pense sobre a profundidade dele, né? Então, nas aulas, quando a gente está estudando doutrina, é comum a gente ouvir sobre isso. Inclusive, um texto que eu trouxe do Chico Xavier, vou distribuir no final, porque justamente é algo para a gente levar e refletir, mas eu não baseei a minha palestra no escrito dele, por ser justamente algo que todos conhecem e que é algo, claro, de uma pessoa referência para nós no Espiritismo, mas para trazer o conceito de quanto a gente pode fazer isso de uma forma mais aplicada ao nosso dia a dia e ao nossos estudos e o nosso crescimento mesmo. Eu acredito, então, que partindo dos conceitos, das premissas do que vem a ser uma reforma íntima, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o autoconhecimento. Então, o conhece-te a ti mesmo, já desde a época remota aí, né, de Sócrates, mas já eram frases que os filósofos já sempre destacaram, porque, na verdade, ela é a chave para que a gente possa saber o que é realmente que a gente tem, como nós somos, de verdade, sem máscaras, sem qualquer tipo de preconceito ou de posição social intimamente. E esse já é um processo difícil. Conhecer-se a si mesmo não é fácil, e também um trabalho contínuo, mas que implica com certeza numa reflexão e uma vontade de realmente se conhecer. Então, eu acho que aqui esse próximo slide ilustra isso que eu estava querendo dizer. A primeira coisa é a reflexão. Como eu sou, o que eu estou fazendo no meu dia a dia, muito além daquilo que a gente estuda, inclusive no Espiritismo, no sentido que eu estudo a teoria e como no meu dia a dia eu realmente reflito aquilo que eu venho falar numa aula, numa palestra, ou aquilo que eu estudo como estudante da doutrina, o que eu consigo efetivamente aplicar disso no meu dia a dia? E o que eu gostaria de mudar? Porque nem sempre, às vezes, a gente se conhece, sabe dos nossos defeitos, mas ainda não consegue mudá-los. Ou então é muito comum a gente ouvir de muitas pessoas dizerem assim, mas eu sou assim, eu sempre fui assim, é o meu jeito, não tem como mudar. E a gente sabe que, na realidade, isso não é verdade, porque se nós não pudéssemos mudar, a gente não estaria aqui para evoluir e continuar na nossa caminhada espiritual. E todos estamos fadados a essa evolução. Entretanto, se a gente tomar consciência daquilo que a gente precisa, mais urgentemente, pelo menos no que a gente tem conhecimento nessa encarnação, realmente melhorar, e eu acredito que esse processo vai se tornando mais, não sei se mais rápido, mas a nossa tentativa de mudança e depois querer mudar aquilo que eu reconheço como um defeito, um posicionamento que eu não deveria tomar, enfim, esse conhecimento e depois o planejamento de como eu vou conseguir fazer isso. Então, é um trabalho bem diário, mas principalmente eu acredito que o desejo de mudança tem que ser essencial. Então, eu acho que não basta falar, agora eu quero me dedicar à vida espiritual, então eu vou frequentar o centro, eu vou estudar, eu vou trabalhar, ou qualquer outra instituição religiosa, sem problema nenhum. Porém, só o fato de estarmos aqui não significa que a gente está efetivamente todo o tempo pensando no que a gente está melhorando ou não, dos nossos defeitos, da personalidade, que a gente precisa realmente mudar. Então, só se colocar a serviço é excelente, mas não é o suficiente para falar, sim, eu estou tratando do meu lado espiritual porque eu estou frequentando uma casa espírita, por exemplo. O quanto que daquilo que eu ouço de lindas palavras teóricas do Evangelho, tudo mais, realmente eu consigo colocar em prática nesse dia a dia. E o que eu quero mudar disso? Eu sei que eu sou teimosa, eu não quero mais ser assim. Então eu tenho que querer mudar e depois planejar como que eu vou fazer essa mudança. Então, partindo da premissa que isso tem que ser um conhecimento individual, lógico que a gente não poderia chegar aqui
e falar, a cartilha para efetuar a reforma íntima é não fazer isso, fazer aquilo, etc. e tal. O que eu proponho, e assim, eu trouxe alguns pontos que eu achei, lógico, estudando e refletindo sobre o meu dia a dia, pensando o que são pontos em comum, porque o que acaba acontecendo também é que nós todos estamos no mesmo planeta que se encontra num estágio evolutivo X. E, então, que a gente acredita que seja numa transição, né, de provas e expiações para a regeneração. Uma transição que a gente não sabe quanto tempo vai levar, se já começou, se já está efetivamente, mas a gente sabe que, infelizmente, a gente está mais para o lado de provas e expiações ainda do que regeneração. Ou seja, nesse tipo de orbe, nesse tipo de mundo, ainda predomina, infelizmente, um lado mais negativo. Então, se todos nós estamos encarnados aqui, nessa situação planetária, acredito que nós estamos com níveis evolutivos parecidos. Claro que tem as pequenas, a individualidade, existem casos extremos, tanto na ponta da curva do menos evoluído para o extremamente evoluído, existem missionários, vão existir diversos tipos de espíritos, mas na média, eu acredito que a gente possa considerar que, por estarmos encarnados nesse mesmo tipo de planeta, nós temos um estágio evolutivo parecido. A partir disso, eu listei algumas características que eu acredito que muitos de nós acabam tendo em comum e que eu proponho que sejam objetos da nossa reflexão e da nossa mudança, da nossa reforma. O primeiro deles que eu levantei foi a intolerância. A intolerância principalmente com o diferente. A intolerância com o outro que não pensa da mesma forma que nós. Acho que nós vivemos tempos, no nosso país inclusive, mas mundialmente falando, isso tem ficado muito patente. Então, nós, por exemplo, nos julgamos cristãos, nossa, estamos aqui, eu tolero, eu não julgo ninguém, só que quando a gente vai ver no dia a dia, a gente está ali falando, mas tudo bem, mas esse aqui tem tal religião, é a escolha dele, mas não é certa essa religião. Ou, esse aqui gosta de, não vamos entrar em política, mas é a realidade, esse apoia A ou B, e eu apoio C, então, essa pessoa não está tão certa, porque se ela fosse mesmo evoluída, esperta, ela ia ter outra opinião. Será que isso realmente é o mais correto? Pelo fato da pessoa ser diferente de nós, a gente já tem a tendência de achar que aquilo está errado, que aquilo não deveria ser a escolha dessa pessoa. E isso acontece, às vezes, inclusive, essa imagem sobre combate à intolerância religiosa, né, que é muito comum, às vezes até no nosso meio, já ouvi assim, no nosso meio de falarem, ok, cada um pode ter a sua religião, mas o cristianismo, Cristo, é a única verdade, é o único caminho. Eu, pessoalmente, acredito que já ouvi de vários outros estudantes da doutrina, não concordo exatamente com isso, porque eu acredito que diversos caminhos levam a Deus. Então, é o que para nós, hoje, nessa encarnação, nós acreditamos que seja a nossa verdade, que nos satisfaz em relação à nossa dúvida, ao nosso desejo de ter uma conexão com a espiritualidade. Porém, a gente fala, mas o irmão que é judeu, o irmão que é muçulmano, ele é menos evoluído porque ele não segue a Cristo, eu acho que é um tipo de intolerância religiosa que realmente não é um ponto muito positivo, não é muito sinal de estarmos realmente tão evoluídos assim. E isso é muito comum, e a gente às vezes faz sem perceber. Não, eu não tenho preconceito. Aí surge uma pessoa no nosso trabalho, ou em qualquer outra situação social, que vem de uma cultura, de uma religião totalmente diferente, e a gente acaba deixando meio de lado, tendo ideias pré-concebidas sobre aquela pessoa, simplesmente por um estilo de vida diferente, e aí começa a entrar várias diferenças também de opção sexual, e isso até nas
coisas pequenas como gosto musical, todo tipo de coisa. Então, falar que a gente realmente não tem intolerância nenhuma, que a gente, nossa, não, eu aceito qualquer pessoa diferente de mim, é um pouco complicado, porque se a gente parar para pensar, no dia a dia, sem perceber, nos pegamos fazendo isso. Na sequência, né, de ter uma intolerância com aquele que é diferente de mim, vem a situação de que, na maioria das vezes, a gente julga esse irmão que é diferente e critica. Então, mesmo sem perceber, quando vamos nos dar conta, mas isso aí fez assim, porque tomou tal decisão, porque fez essa escolha, ou é desse outro partido, ou é dessa outra religião, ou é... Enfim, qualquer uma dessas diferenças que a gente comentou, a gente começa a julgar e criticar sem ter consciência até do contexto que aquela pessoa está inserida. Tudo. Tanto aqui na vida atual, nesse contexto dela, dessa encarnação, da família, do trabalho, quanto, mas ainda a gente deveria ter essa consciência, do contexto das todas as encarnações que ele vem passado e o que trouxe até o que o trouxe a essa encarnação dentro dessa realidade. Então, a gente já julgar, sem saber a fundo o que se passa na vida e no coração da outra pessoa, é muito complicado. Então, eu acho que esse é mais um ponto que a gente deveria prestar atenção, de julgar menos e se colocar no lugar do outro e tentar realmente se aproximar do outro para ver por que ele tem essa posição. Por que ele fez isso, ou por que ele acha aquilo que eu acho tão errado. Mas a gente se colocou no lugar dele, né? Então, na maioria das vezes, a gente acaba fazendo isso sem perceber. Na sequência desse julgamento, dessa crítica, vem a maledicência, que aí talvez seja a ponta final desse processo que a gente estava falando. Não tolero porque é diferente de mim, julgo sem saber o contexto, critico e aí começo a comentar, muitas vezes, com aqueles que pensam parecido comigo. E aí vem a famosa fofoca, né, que diz, não, mas eu não estou fofocando, estou só comentando e tal. Por que eu acho que isso é um ponto? Porque o fato da gente externar, verbalizar, propagar isso, que tô pensando que fulaninha, nossa, se veste assim, tá querendo o quê? Chamar atenção dos homens, coisas bem simples. E aí vai lá e comenta com não sei quem. A gente não sabe, às vezes a pessoa não tem nada a ver com aquilo, às vezes é uma escolha equivocada do dia, às vezes é simplesmente o estilo da pessoa que nem reflete a real personalidade dela, mas normalmente a gente já faz aquele processo rápido de não tolero porque é diferente, vou julgar, vou criticar e vou falar com aquele outro que eu acho que pensa igual a mim, você viu, fulaninho? Então, esse é uma ponta final que eu acho que é uma das mais fáceis, entre aspas, da gente tentar conter inicialmente, porque se a gente pensou mal, porque a gente não tolerou uma diferença, se a gente julgou, a gente ainda vai lá falar para os outros. Vamos tentar segurar, por exemplo, essa etapa final? Pensei, mas poxa vida, qual será que é o momento de vida daquela pessoa? Qual foi o contexto? Não vou já sair falando para minha amiga, para minha vizinha, para minha amiga do centro, mal de fulano de tal. Porque se a gente barrar, eu acho que nesse momento do processo, já é um passo que às vezes depois de uma semana ou numa outra situação totalmente inesperada, a gente descobre que, poxa, não era bem assim. A pessoa tomou essa ou aquela atitude, se posicionou dessa ou daquela forma por um outro motivo que nós desconhecíamos. Se a gente já tiver saído comentando, falando mal, propagando aquele tipo de vibração negativa, isso já se tornou uma bola de neve. Então, a maledicência, eu acho que realmente é um dos pontos, entre aspas, mais simples que a gente pode tentar conter e mudar. Outro, que eu acho bem comum entre todos nós, é a impaciência. A impaciência, principalmente aqui, eu quero dizer no sentido de que nós não temos paciência para entender e aguardar o tempo do outro. Então, o outro, às vezes, não entendeu determinada situação, às vezes coisas muito simples do dia a dia, para nós é muito simples, para o outro não é.
Impaciência com resoluções. Por que está enrolando tanto para decidir? Eu, por mim, já sei que é A, B ou C. Mas a gente tem que entender que para o outro, às vezes, não é tão fácil decidir. Então, essa impaciência, muitas vezes, se transcreve, vamos dizer assim, ou se demonstra como com comportamentos de irritabilidade, que a gente, às vezes, acaba sendo estúpido com o outro, e tudo isso se aplicando no convívio no centro espírita, no convívio no trabalho, no convívio na família. A gente já passou todo aquele raciocínio na nossa cabeça, a gente não teve paciência de esperar, de perguntar por que o outro não fez A, B ou C, ou por que o outro tem essa ou aquela dificuldade, e a gente já deu uma resposta atravessada, por exemplo. Então, a impaciência, eu acho que também é outro fator que a gente pode sim tentar controlar, que seria respirar um pouco, contar até 10, pensar, poxa, vou dar um tempinho a mais para essa pessoa, para ver se, às vezes, aquele famoso a poeira baixa e depois a gente conversa, né? Eu, por exemplo, tenho tendência a ser uma pessoa muito impulsiva e ao longo da minha vida, principalmente profissionalmente, já enfrentei diversos problemas por causa disso, principalmente no início da minha carreira. Então, isso também por causa da impaciência. Por que está me falando isso? Por que está fazendo assim? E aí você respirar, contar até 10 e falar, não, deixa um outro momento para daí a gente verificar por que aconteceu. Poxa, você agiu assim, fiquei chateado, por que era? Ou mesmo outras situações de impaciência muito mais simples. Às vezes tem uma pessoa que não sabe determinada coisa e a gente, para nós aquilo é muito simples e a gente não tem paciência, às vezes, de explicar. E é um detalhezinho que, às vezes, normalmente, na maioria das vezes, é um problema de comunicação. Não é nem que a pessoa sabe ler, não sei se sabe mais. É porque falhou a comunicação e a gente não teve a paciência de explicar. Então, eu acho que é um outro ponto bastante importante. Nesse caminho também, o excesso de cobrança sobre aqueles que amamos. Isso é muito relacionado a essa impaciência, essa intolerância, essa irritabilidade dentro da própria família. É muito comum a gente ver pessoas que são para fora de casa, né, para os colegas de trabalho, para os amigos do centro, para os amigos socialmente, é um doce de pessoa, um anjo de cantura, disponível, até porque também socialmente não quer ser tido como chato, como antipático. Então vai lá, faz às vezes uma coisa que nem estava com vontade de fazer, mas para agradar. Claro que muitas vezes até por interesse, mas mesmo que não seja, é inconsciente isso. Tem muitas pessoas muito boas que fazem isso de maneira inconsciente. Que estão disponíveis, estão sem julgamento, não criticam os de fora, porque justamente, olha, eu preciso compreender, preciso tolerar. Só que o seu próximo ali, o seu irmão biológico, né, falando aqui o irmão na família, o seu filho, o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, o seu marido, você não tem um pingo de paciência para lidar com os problemas, você não ouve, você espera o máximo, porque é muito comum a gente fazer o quê? Esperar dessas pessoas a mesma coisa que eu espero de mim mesma, quer dizer, um nível de exigência e de cobrança excessivamente alto. E a gente não vê que a gente machuca o outro com isso. Na realidade, todos esses predicados, vamos dizer assim, de dar atenção, de tolerar, de não julgar, teria que começar dentro de casa, né? Porque isso, eu já ouvi falar de muitas pessoas, meu pai sempre fazia isso, era o meu marido, não sei o que, de fora, até para dar um presente. Nossa, vai lá dar um presente para fora e nunca teve coragem de comprar um presente para o filho, para estudar. Aqui não precisa, já está aqui no dia a dia, o dinheiro é todo mesmo. E não é a questão, na maioria das vezes, não é a questão financeira, é a questão do gesto, a questão do carinho, a questão da atenção. Todo mundo gosta e precisa disso. Claro que aqueles que nós nos aproximamos muito é para quem a gente mostra todos os defeitos. A gente não vai ser esse santo o tempo todo, nem tem como ser. Mas será que a gente já parou para pensar que eu exijo muito mais, eu critico muito mais, eu cobro muito mais dos meus familiares daquele núcleo próximo do que dos outros? Né? Isso às vezes acontece em ambiente de trabalho quando tem uma relação muito próxima também, em que, por exemplo, dois dividem uma responsabilidade sobre um cargo, duas pessoas ali. E às vezes o primeiro
Ele espera que o outro haja exatamente igual ele não espera nada menos do que aquilo, do seu colega de trabalho, por exemplo. Só que ele não vê que às vezes o outro está em outro momento, que o outro é outra pessoa, e aquele outro, aquele segundo, fica sempre, ai, nossa, nada que eu faço está suficiente para agradar esse meu colega, por exemplo. Porque ele considera que ele é uma extensão. Nós somos uma equipe, nós somos 2 diretores de um local de trabalho. Não. Então, ela tem que saber, ou ele tem que saber, que é isso que eu exigiria de mim, então eu exijo isso dele também. Então, peraí, mas ele é ele, eu sou eu. Né? E aí, na sequência desse pensamento, a falta de auto-perdão. Isso é uma coisa que, bom, nós refletimos, a gente levantou alguns pontos aí chaves, que novamente, eu repito para vocês, vieram a partir de uma reflexão minha, que para vocês pode ser totalmente diferente, que talvez se eu tivesse preparado hoje, eu levantaria outros pontos. Já foi de 1 ano atrás, 2 mais ou menos, que eu fiz essa reflexão, esse trabalho. No entanto, a gente tem, então, uma grande dificuldade quando a gente detecta todos esses nossos erros e as nossas falhas, da nossa personalidade, o que fizemos no passado, de nos auto-perdoar. E por que isso é importante? Eu vou me vitimizar, sou coitadinha. Não é isso. É no sentido de que não fiz certo, não agi certo naquela situação, com aquela pessoa. Ok, mas isso já foi. Eu não tenho que ficar sofrendo. Muitas vezes a gente acha, também quando a gente começa a estudar a doutrina e outras, enfim, escolas, né, espiritualistas religiosas, falam assim, não, mas é porque eu tenho que sofrer mesmo, porque eu fiz tal coisa, e se não foi tal coisa nessa encarnação, eu devo ter feito outras terríveis no passado, então eu tenho que passar por isso. Tudo bem, nós vamos passar tudo o que for necessário, mas a gente tem que se auto-perdoar para seguir em frente. Não é porque eu cometi um erro no passado que eu não vou, principalmente, poder fazer diferente a partir de agora. Então, inclusive, essa foto tem um livro, tal, da Federação de Goiás, Espírita, não cheguei a ler, e a foto veio eu peguei algumas imagens aleatórias da internet, né, tem a fonte, mas é aqui um trabalho do pessoal numa questão carcerária, né, com presos, porque, lógico que isso é um tema super amplo e tal, não vamos nem entrar no mérito, mas vamos dizer que a pessoa cometeu um determinado erro na vida e que realmente ela se arrependeu e mudou. Mas ela tem que se perdoar para conseguir ser uma pessoa diferente, porque senão ela vai achar que tudo que acontecer com ela, dali para frente, ela merece e ela tem que sofrer eternamente. Isso numa situação mais extrema, a gente está falando, uma pessoa que cometeu um crime, mas às vezes tem determinadas condutas na nossa vida que a gente tomou determinadas escolhas numa situação que a gente não tinha a mesma maturidade que temos hoje, numa situação que a gente falou sem pensar, magoou alguém, numa situação que a gente não tinha conhecimento, talvez, das consequências que determinada decisão pudesse nos acarretar, só que aí a gente não tem que falar isso mesmo, e eu vou ter que sofrer essa encarnação inteira, tal problema de saúde, ou tal problema psicológico, ou não mereço ser feliz o suficiente, não mereço estar com aquela pessoa que é tão bondosa, às vezes num relacionamento, as pessoas dizem, não, eu não estou à altura de fulano ou de fulana, né? E isso não pode acontecer, porque justamente, já disse, né, o nosso grande Chico Xavier, ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas todo mundo pode começar agora e fazer um novo fim. E é isso que a gente tem que pensar todos os dias na nossa vida. Ontem já foi, amanhã, não sei, mas com certeza vai depender do que eu estou fazendo hoje. E para isso, a gente tem que se perdoar das nossas falhas no passado. E aí, pensar o que nós vamos fazer para seguir em frente e mudar. Bem, aí que eu queria, só para não vou ler nem nada, eu vou distribuir para vocês, como um mimo, assim, né? Porque na realidade muitos devem conhecer esse texto de Chico Xavier, para que a gente reflita, né, individualmente, ficando, então, essa mensagem. O que eu vou fazer hoje para pensar no que eu quero melhorar e como eu vou poder ser melhor amanhã. E isso, um trabalho
contínuo. Eu conheço pessoas que, nessa mesma encarnação, por exemplo, que eu conheço há 20 anos, mas que são totalmente diferentes hoje do que 20 anos atrás. E eu sei que foi um processo individual e consciente. Não foi porque a vida deu uma lambada aqui, outra ali, a pessoa mudou e nem percebeu. A pessoa quis mudar e quis melhorar. E isso veio de dentro para fora. E aí, com isso, ela é uma pessoa muito melhor, tanto para ela mesma, quanto para os que estão ao redor. Então, é um processo, como eu disse novamente, muito individual. E o convite, até que eu achei que eu falei muito rápido, porque eu achei que ia falar mais devagar. Se a gente, Cláudia, se for permitido, como são 8h30, eu queria até fazer pode terminar de distribuir, um exercício rápido de uma reflexão. São 8h30, né? A gente pode ir para o passe até 8h40, tá bom? 5 minutos? Para as 9. Tá. Aí você vai fazer a migração com ele, ou você vai fazer o exercício e eu faço a migração? Aí no final a gente decide. Eu vou fazer faço um exercício que pode terminar com uma prece e já ser encerramento e passa para o passe, mas no momento a gente vê, tá bom? Como foi, não foi totalmente planejado, porque eu não sabia o quanto ia dar tempo. Logicamente que palestra, tem que ser algo rápido, mas eu estou totalmente aberta para a gente discutir sobre isso. Só que acredito que seja um tema que é muito mais para ser sofrer uma reflexão individual do que ser debatido, porque eu acho algo muito individual. Então, já que a gente tem esse tempinho, eu queria até pedir para o Anderson, eu não sei como, pode continuar, a gente pode continuar transmitindo, pode, porque a pessoa que estiver em casa pode fazer também. Se a gente pode colocar a música. Música? A musiquinha de fundo que estava, aí a gente... Tá bom. Talvez eu baixe um pouquinho. Então, eu vou convidar todos que estão aqui presencialmente, os que estão em casa nos dando aí a honra da audiência e que depois vão assistir gravado eventualmente essa palestra, aproveitar esse momento para que a gente possa fazer uma reflexão. Então, vamos primeiro sentar confortavelmente, de preferência sem pernas e mãos cruzadas, fechando nossos olhos, tomando 3 inspirações profundas, para que a gente vá diminuindo o ritmo da nossa respiração, dos nossos batimentos cardíacos, para que se a gente não estava ainda totalmente relaxado, possamos ficar agora. Aproveitando desse padrão vibratório tão elevado que encontramos na nossa casa, aproveitando da presença dos nossos mentores, dos nossos amigos espirituais, nos dando força, nos dando suporte, nos estimulando a seguir em frente nessa caminhada, sentindo nosso corpo totalmente relaxado, da unha do dedão no pé, passando pelas pernas, pelo quadril bem apoiado na cadeira, pela coluna que acumula tantas tensões, nossos ombros, os braços bem relaxados sobre as pernas, os músculos do rosto também bem relaxados, as pálpebras, os lábios. E vamos imaginando agora que nós estamos num bosque muito tranquilo, temperatura amena, os pássaros cantam, a gente sente cheiro de flores ao nosso redor, cheiro de mato. E nós vamos até uma clareira, perto de uma nascente, sentamos ali, num lugarzinho que conseguiu nos acomodar melhor. E começamos então a pensar nessa nossa encarnação,
como eu tenho sido desde o dia que eu nasci, como eu sou hoje, o que eu já mudei para melhor, o que eu ainda gostaria de mudar, mas não consigo. E o que será que eu nem percebo que eu precisaria mudar? Vamos ouvir essa nossa voz interior, porque cada um de nós tem dentro de si a centelha divina. E com certeza, aprendendo a ouvir mais essa voz interior, nós vamos cada dia mais aprendendo a nos conhecer. Pensando nesses aspectos, nós vamos então fazendo uma lista mental daquilo que a gente gostaria de mudar hoje. E a cada dia, quando terminarmos o nosso dia, vamos refletir: o que eu consegui fazer de melhor hoje do que eu era ontem? E o que eu preciso melhorar para amanhã? E se eu não conseguir hoje ainda, amanhã é um novo dia e uma nova oportunidade de mudança. Jesus, nosso Mestre, inspire nossa mente, nosso coração nessa caminhada. Que sempre nos apoie e esteja ao nosso lado. Que a nossa fé seja aquela fé inabalável de transpor montanhas. Porque como nosso Mestre disse, tendo fé, nós vamos conseguir fazer tudo aquilo que Ele fez e faz até hoje. Sigamos em frente nessa caminhada, na certeza de que estamos no caminho da luz, para que possamos nos aproximar cada dia mais de Deus, nosso Pai, dos nossos irmãos da espiritualidade que trabalham na senda da luz. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E aí lentamente vamos abrindo nossos olhos, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui, vivos, com todos os nossos problemas, mas sim respirando, caminhando e tentando ser um dia após o outro, devagarzinho, caminho, pedrinha por pedrinha, caminho, um pouco melhor do que ontem. Muito obrigada pela oportunidade e estou à disposição de vocês.